Uma das formas mais fáceis de você encontrar passagens aéreas extremamente caras é você pesquisar por elas através do Skyscanner, Decolar, Google Flights e agências de viagens de forma geral. E muitas vezes isso acontece porque é normal ficar presa a padrões antigos de pesquisa de passagem. Antigamente era a forma que a gente tinha, era ir numa agência de viagem e comprar a passagem através da agência. Depois ficou muito comum pesquisar por essas passagens no Decolar, depois no Skyscanner, e aí veio o Google Flights, que facilita muito a nossa vida. E sim, é possível a gente utilizar ele para encontrar passagens aéreas baratas. Dentre todas as opções que eu falei, Google Flights é a melhor. Só que, ainda assim, se você ficar presa só no Google Flights, você vai estar deixando passar as melhores oportunidades de passagens aéreas. Porque tem algumas coisas que são muito determinantes para a gente conseguir pagar mais barato na passagem. E normalmente as pessoas ou ignoram essas coisas, não veem tanta relevância, porque não entendem mesmo como funciona, ou então simplesmente porque não sabe que existe. E a verdade é que nunca foi tão fácil pagar barato na passagem aérea. Hoje em dia, a passagem, a forma de chegar, o como chegar, é a parte mais fácil da viagem, é a parte mais barata da viagem. E porque a gente consegue reduzir esse custo da passagem absurdamente, muitas vezes também consegue reduzir o custo da hospedagem absurdamente. Isso faz com que a gente pague muito menos em uma viagem, de forma geral, consiga usufruir muito mais da viagem, consiga extrair muito mais experiências, porque a gente vai destinar o dinheiro para o que realmente importa, para o que a gente realmente gosta, no meu caso de comer e experimentar coisas novas, e faz multiplicar viagens. E dentre todas as coisas que existem que possibilitam isso, que permitem a gente desfrutar disso, eu quero trazer nesse vídeo duas que são extremamente importantes e que são a base de tudo. Se você pega essas duas coisas e começa a aplicar nas suas pesquisas e começa a aplicar no seu dia a dia, são coisas simples. Você já vai assim, ó, nossa senhora, você vai ver que não tem volta, que é um ciclo virtuoso e uma coisa puxa a outra, vira uma bola de neve e quando você vê, você tá querendo aprender mais e mais, saber mais e mais, porque você sente de imediato o resultado daquilo. E começando do mais básico, é o raciocínio por trás da busca da passagem aérea. Um erro que eu cometia muito quando eu procurava passagem é que eu queria sair da minha cidade e já chegar no destino principal. E aí eu ficava muito bitolada naquele destino principal. Então, se eu quero ir para Paris, eu só busco passagem para Paris. E aí eu posso buscar de Salvador para Paris, às vezes eu até buscava de São Paulo para Paris, mas eu só focava em Paris, já que era Paris que eu queria. E isso reduz todas as outras possibilidades que existem, que podem tornar a viagem muito mais barata e ainda proporcionando pra gente conhecer outros lugares. Quando a gente pensa em Europa, por exemplo, tem muitas possibilidades pra gente acessar a Europa pagando muito menos. E às vezes tem preço bom de passagem para Paris, só que muitas vezes não. Muitas vezes vai estar mais barato chegar por Madrid, vai estar mais barato chegar por Barcelona, vai estar mais barato chegar por Milão, e aí eu posso, de Milão, por exemplo, ir para Paris, ou de Barcelona ir para Paris. E com isso, eu pago mais barato na passagem aérea, porque eu paguei muito barato na parte mais cara da viagem, que é do Brasil para a Europa. E viajar dentro da Europa é muito barato, muito barato. Então, eu reduzo o custo da minha passagem aérea e conheço mais um lugar e vivo mais uma experiência. Então, o primeiro ponto é a gente mudar essa forma de pensar na hora de montar a passagem. Eu posso sair de Salvador e chegar em Paris pagando barato? Posso. Inclusive, existe essa rota, existe essa possibilidade. Mas se eu ficar só presa nessa possibilidade, eu tô excluindo todas as outras que também são muito boas e que têm um potencial enorme de me proporcionar uma passagem aérea muito barata. E aí o segredo aqui é você descobrir de onde saem e onde chegam
os voos muito bons, essas rotas que têm as passagens muito baratas. Por exemplo, quando a gente pensa em Europa, a gente consegue sair de Recife e chegar em Madrid pagando um valor muito bom. A gente consegue sair de Fortaleza e chegar em Paris pagando um valor muito bom. A gente consegue sair de Salvador e chegar em Paris pagando um valor muito bom, mas é uma passagem que aparece de uma forma muito menos frequente. A gente consegue sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, chegando em Madrid, em Barcelona, em Milão, em Roma, Lisboa. E quando a gente tem um olhar aguçado para essas rotas, a gente já bate o olho no que pode trazer resultado muito significativo pra gente. Vou te dar um exemplo. Pesquisando passagens aéreas no Google Flights, eu encontrei esse voo de São Paulo para Paris. O voo ele estava custando R$ 4.461 e de volta para você sair de São Paulo e chegar em Paris. Agora olha essa passagem que eu enviei lá na comunidade das vivências. É um voo de São Paulo para Barcelona. E esse voo estava custando o equivalente a R$ 3.188. Então, um voo de São Paulo para Paris custando R$ 4.461 e um voo de São Paulo para Barcelona custando R$ 3.188. E aí, quando a gente pesquisa um voo de Barcelona para Paris, já colocando ali valores referentes à bagagem de mão, porque esses voos internos na Europa, eles cobram pela bagagem de mão. Você vai ter uma passagem que custa R$ 659. Quando você pega R$ 3.188 para você chegar em Barcelona e soma ali mais R$ 659 para você ir de Barcelona para Paris, você tem um total de R$ 3.847. Isso representa R$ 614 de economia por pessoa. Se é um casal, representa R$ 1.228 de economia. Agora imagina uma família que tem um filho, 2 filhos. A economia ela vai aumentando. Então você paga mais barato na passagem aérea. E aí, no final das contas, você pagou mais barato na passagem aérea. Conheceu mais um lugar, você pôde extrair mais experiências, você pôde viver mais coisas. E tem um fator que é ainda mais especial. Porque o custo dessa passagem, ele tem chance, ele tem potencial para reduzir ainda mais. Que aí entra o segundo fator que a gente vai abordar nesse vídeo hoje. Nada mais, nada menos do que todas as possibilidades que as milhas oferecem. Muitas pessoas ignoram as possibilidades que as milhas oferecem porque elas estão presas ainda na ideia de que só é possível acumular milhas com cartão de crédito. E que precisa gastar muito para poder conseguir acumular milhas. Afinal de contas, se eu só consigo acumular com cartão de crédito, eu preciso gastar muito no cartão de crédito para ter uma quantidade de milhas. E ainda assim, essa quantidade de milhas não é suficiente, porque as passagens exigem muitas milhas. Só que esse pensamento, ele não é mais a realidade de hoje em dia. Nunca foi tão fácil acumular milhas. Nunca foi tão fácil, na verdade, acumular muitas milhas e de forma muito rápida. Quando a gente descobre essa nova possibilidade, a gente acessa literalmente um outro mundo, um outro universo. Agora, perceba como esse negócio é absurdo. Uma passagem de São Paulo para Barcelona em dinheiro, considerando esse mesmo período, estava custando R$ 3.467. Aí você vai olhar, nossa, Bruna, mas 3.467 já reduziu ali o valor, então por dinheiro também daria certo esse raciocínio. Mas por milhas estava custando 3.188. Percebe que por milhas estava mais barato do que essa em dinheiro também? Mesmo que essa em dinheiro você olhando e tendo ali como referência o que você já está acostumado de ver para a Europa, que são passagens normalmente por R$ 5.000, 4.000 e pouco, você já olharia e falaria, em dinheiro 3.400 está muito bom, mas dá para melhorar. O ponto todo é esse, sempre dá para melhorar. E aí, de 3.467, a gente consegue jogar para uma de 3.188. Mas lembra, sempre dá para melhorar. E dá para reduzir esse valor ainda mais. Como que a gente faz isso? A gente pode acumular milhas de duas formas. Eu posso simplesmente chegar, comprar todas essas milhas por um valor, obviamente, muito bom, em momentos, obviamente, muito favoráveis. E aí eu compro todas essas milhas e pago essa passagem por milhas. Então,
tendo ali o conhecimento de como fazer isso, você consegue ver que a passagem está 3.467 em dinheiro, mas você sabe que você pode comprar as milhas por um custo bom e pagar por milhas. Primeiro ponto, primeira forma que você tem para acumular milhas. E aí, comprando todas as milhas por um valor bom, é que você chega nesse custo de R$ 3.188. Sendo que nesse valor, eu já tô te falando, somando ali os custos das taxas. Se a gente for olhar só pro valor de milhas, sai mais barato, mas você vai pagar as taxas, não vai? Então a gente considera o custo cheio. Eu sempre considero o que vai sair do seu bolso. E aí, minha filha, a grande sacada é a seguinte: é que além de poder comprar todas as milhas e pagar essa passagem, você também pode acumular essas milhas de forma gratuita. Então você pode acumular milhas de forma gratuita, obviamente, aquela forma que todo mundo já conhece, utilizando seu cartão de crédito, pagando as coisas com cartão de crédito, acumulou milhas. Mas tem uma forma que é ainda melhor, que é ainda mais eficiente, que é ainda mais rápido. E você não precisa gastar um horror. Você só precisa gastar, aqui é o ponto-chave da questão, porque você só precisa gastar o que você já gasta normalmente, só que de uma forma intencional. O que seria uma forma intencional? É gastar o que você já gasta normalmente de forma que esse gasto reverta para você em forma de milhas. Então, se eu gosto de fazer compras na Amazon, eu vou comprar na Amazon ganhando milhas. Se eu preciso fazer compras na Pets para poder comprar as coisas dos meus gatos, areia, ômega 3, ração para quem compra ração, enfim, eu vou comprar na Pets ganhando milhas. Se eu preciso fazer uma compra nas Casas Bahia, na Magalu, eu vou fazer essa compra ganhando milhas. Percebe? É aí que entra. Você consegue hoje em dia acumular milhas de uma forma muito mais fácil, muito mais milhas e de uma forma muito mais rápida. Aí a gente vai deixar o negócio ainda melhor. Vamos pensar aqui, eu tenho 57 mil pontos na conta da Livelo. Esses 57 mil pontos eu fui acumulando com essas compras do dia a dia, de coisas que eu já precisava comprar, de um dinheiro que eu já precisava gastar, e eu gastei ganhando algo em troca. Eu gastei ganhando milhas. Eu pego esses 57 mil pontos e eu mando para a Latam em um momento que ela está me dando mais milhas por fazer essa transação, e aí esses 57 mil pontos vão se transformar em 74 mil pontos lá na Latam. Tá acompanhando a beleza disso? Comprando as coisas que eu queria comprar. Eu gastei esse dinheiro recebendo algo em troca, que no caso foi milhas. Cheguei num montante de 57 mil pontos e transformei esses 57 mil pontos em 74 mil pontos. A passagem de ida e volta para Barcelona custa 124.804 pontos. Vamos considerar que ela custa 125 mil pontos, para aproximar e ficar fácil. Então, se a passagem custa 125 mil pontos e eu tenho 74 mil pontos, significa que falta 51 mil pontos para eu conseguir emitir essa passagem. E lembra que eu falei no início que a gente pode comprar as milhas para pagar a passagem? Significa que esses 51 mil pontos que faltam, eu posso comprar eles. E eu posso comprar esses 51 mil pontos pagando R$ 1.224. E ainda consigo dividir esse valor em até 12 vezes sem juros. Quando a gente vai comprar uma passagem em dinheiro, dificilmente a gente consegue dividir esse valor. Se você consegue dividir esse valor dessa passagem em dinheiro, significa que você está pagando muito a mais. Então a gente está pagando barato e a gente está podendo ainda dividir o valor, sem juros. Em resumo, quando a gente pega esses R$ 1.224, que é o que vai sair do nosso bolso, porque todo o resto a gente acumulou de forma gratuita. Quando a gente pega esses R$ 1.224 e soma com os valores da taxa de embarque, as taxas do aeroporto, a gente vai chegar em um valor de R$ 1.408 para essa passagem. Ou seja, eu consegui reduzir o custo dessa passagem de São Paulo para Barcelona de 3.400 em dinheiro para 1.408
R$ 408. Ida e volta de São Paulo para Barcelona. Se a gente pega o voo de Barcelona para Paris, significa que eu vou sair do Brasil, eu vou chegar em Barcelona, vou curtir Barcelona, de Barcelona eu vou para Paris, curto Paris, volto pro Brasil e eu gastei de passagem aérea R$ 2.067. Fala se isso não é um negócio, assim, ó, não tem palavras. Eu não sei nem como descrever um negócio desse. Não dá. E eu não sei se você percebeu, mas um voo em dinheiro de São Paulo para Barcelona, ele ainda tinha paradas. Era uma parada na ida, uma parada na volta. O nosso voo de São Paulo para Barcelona, minha filha, é sem parada, é voo direto. Você vai ganhar tempo. Você vai numa viagem mais confortável, porque viajar na econômica e ainda tendo que ficar parando, ninguém merece. Percebe? E você ainda tá pagando muito mais barato. Mas um horror de mais barato. E isso porque eu nem vou te falar que o hotel que você vai ficar em Barcelona e o hotel que você vai ficar em Paris, você consegue pagar também utilizando milhas. E isso ajuda a reduzir o custo da tua viagem de uma forma, assim, brutal. É por isso que quem entende de milhas não fica refém de companhia aérea. É por isso que quem entende de milhas consegue viajar muito mais. Consegue viajar tendo mais conforto. E uma coisa puxa a outra. Uma ação te gera milhas e a outra ação vai te gerar mais milhas. E aí você paga com milhas, mas você tá ganhando milhas também naquele ciclo ali de coisas infinitas que dão milhas o tempo inteiro. E aí você fica sem saber onde enfiar tanta possibilidade de viagem. No final das contas, o como ficou muito fácil. É muito fácil chegar, é muito barato chegar. É óbvio que precisa de planejamento, é óbvio que precisa de estratégia, é óbvio que precisa saber o momento de agir. Qual é o melhor momento para agir? Qual é o momento que eu vou agir e eu vou ter mais retorno? Para onde mandar essas milhas para eu conseguir o retorno que eu preciso? É óbvio que precisa disso. E para quem deseja se aprofundar no assunto, entender mais de uma forma clara, de uma forma mais rápida, com um passo a passo estruturado, simples, o Vivence é para isso. No Vivence você tem acesso a aulas gravadas, tanto para você entender desde o básico, como acumular milhas de forma intencional, já começar acumulando no lugar certo, naquele lugar que vai te trazer mais retorno, de acordo com a viagem que você quer realizar, até a emissão de passagens aéreas. E além da parte de passagem aérea, você também entende como que utiliza suas milhas para pagar as hospedagens, para economizar ainda mais na sua viagem. Se você quiser fazer parte do Vivence, o link tá aqui embaixo. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.